Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Pode da Letra, mais uma edição. Seja nosso convidado especial hoje, para a gente bater um papo especial. E é claro, lembrando, gente, que nós tivemos o último programa, recebemos aqui o Macedo, recebemos também aqui o Granada, falamos no evento que vai acontecer agora no dia 23 de abril, que é o Jogo dos Famosos. Você acompanhou, nós falamos que ia sortear alguns ingressos para as pessoas participarem, mas para você concorrer a esses ingressos do Jogo dos Famosos, você tem que fazer o quê? Você tem que curtir a nossa página, você tem que mandar um alô no WhatsApp, que o Márcio daqui a pouquinho vai passar aí. Você pode também participar fazendo perguntas ao nosso convidado de hoje. Eu já vou falar com ele agora. Recebendo hoje aqui o vereador Thiago Brock de Americana, um cara especial que vem fazendo um trabalho excepcional aqui pela cidade. Vamos contar um pouquinho da sua história, lá do seu passado, desde quando tudo começou na sua carreira política, e você vai ficar muito bem acompanhado também dele, meu amigo Márcio Ô, Ribeiro. Jonas, você veio até com camisa nova, camisa bonita, viu? Eu queria saber por que você colocou essa caveira aí, cara. Não, você sabe que você tem toda uma mensagem a ser transferida para quem não está pegando a parte de cima. Você tem que trabalhar, amar, mas tudo vai acabar aqui, ó. Vai acabar aí. Infelizmente ou infelizmente, né? Depende de como você toca a sua vida. A ideia aqui, o Brock, é contar um pouco da pessoa Thiago Brock, pessoa física. Porque o candidato, o político, a autoridade da cidade, eu acho que bastante gente já teve contato. Então, quero que você se sinta muito à vontade, né? Obviamente, dentro dessa relação da sua passagem de vida, tiveram muitas dificuldades, como todas as pessoas que chegam num determinado local, aconteceu por acaso. Então, agradecendo de antemão a sua participação. Vai ter até um adicional hoje, porque o Jonas é uma pessoa muito próxima de você, tiveram passagens em comuns, né? Opa! Mas eu acho que é importante porque você é um exemplo para as pessoas novas aí da cidade, né? Que muitas vezes não tem aquele hábito de acompanhar o noticiário político. O podcast é um linguajado mais informal, né? Então se sinta muito à vontade, já antemão te agradeço. E vamos conhecer o Brock, né? Conhecer o Brock. Tem assunto interessante, não tem, E Jonas? hoje, você que está assistindo hoje, quem vai dar letra é você, Thiago Brock. Seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço aí o Jonas, o Márcio, o Vini. Primeiro podcast meu, eu tenho acompanhado esse movimento pela internet. Sim. Né, tem entrevistas extremamente importantes, inclusive de vocês aqui, na última do Granada, do Macedo, duas pessoas especiais, né, o Granada agora com a questão do jogo aí envolvendo o Ronaldinho Gaúcho, convidar a população que prestigie. E também o Macedo com toda a sua história, né? Rio Branco, São Paulo, enfim, uma pessoa divertidíssima aí. E a noite especial hoje, claro, aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouquinho da minha vida. Né? Livro aberto, fiquem à vontade aí de perguntar. É bom, Jonas? Você falou da camisa do Jonas que é nova, mas já aparece o dono, viu? Então, alguém vai identificar ele. Não, mas essa camisa aqui eu já tenho ela faz uns 5 anos mais. Uns 5 anos. Mas para mim é nova. É nova. É que o podcast agora, ele tá precisando ter roupa nova, então ele guarda, não sai muito para vir apresentar o programa. Você sabe que eu sei algumas histórias do Thiago Brock que eu vou falar aqui hoje, sabe? Com certeza. Você sabe quem passa a camisa dele? É ele. É verdade, é verdade. Ele mesmo passa, não tem Isso passadeira. já mostra todo o cuidado, porque eu acho que se alguém passar, é capaz dele pegar no pé, né? Não deixa. Deixa eu só mandar um abraço Vai aqui lá. pro Dirceu Colombo, dando uma boa noite, tá? Alô, Dirceu. Pra Esther, também dando uma boa noite aqui. Nós vamos ter essa interação, Legal. Pessoal que acompanha o Brock. Legal. Vamos lá, Brock, quantos anos o Brock tem? Pode falar a idade? Ah, lógico, não escondo a idade. Com felicidade, nasci em 82, aqui 82. Americanense nato, raiz, tenho Bacana. 40 anos. 40 anos de Bem idade. vividos, né? E agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de ter chegado aos 40 anos de idade. Isso de fato é importante, porque o que conta é a saúde, né, Brock? É a questão financeira, a questão de trabalho. Não adianta nada. A gente vai encaixando e a gente valoriza cada vez mais a saúde, né? A gente vem de um período muito difícil, aí, que é um período de pandemia. Infelizmente, muita gente ficou pelo caminho e serve de reflexão para a nossa vida, né? Eu sei que você é um cara que se cuida, já te acompanhei nas redes sociais, é um cara que faz caminhada, deve ser regrado em relação à alimentação. Eu não sou tanto dessa linha, mas eu confesso mas que você está afinando. mais ou a menos. voz. Só se for, só se for. Brock, eu queria que você fizesse uma leitura num período já um pouco mais
adiante ali, que você vem de São Paulo, teve uma passagem por São Paulo. Como é que o Brock chegou em Americana e se tornou uma autoridade política? Isso não aconteceu aleatoriamente. Tiveram outras passagens, não foi? O Jonas não deu umas dicas o Brock, aí. ele nascido em Americana. Ele é de Americana. Nascido em Americana, americanense nato. Então, sim. Eu tive a honra de conhecer o Thiago em Presidente Prudente, né, Thiago? Lá em Presidente Prudente. Trabalhamos juntos aí, viajamos vários estados do Brasil. E outra, o Thiago, o começo da sua carreira foi no Grêmio, carreira política, no Grêmio Estudantil, lá no João 23. Eu sei que você conhece, sabe tudo da vida. Vamos deixar nosso convidado. Mas agora ele vai falar. Primeiramente, Brock casado, tem filhos. Sou casado, a esposa Bruna Bonin Brock, concursada da Prefeitura Municipal de Americana, excelente esposa, trabalha muito, grande mãe, né? Um exemplo lá para o nosso filho Felipe. Felipe tem 6 anos de idade. 6 aninhos, coisa. Inclusive, hoje eu tive a visita dele, né, na Câmara Municipal. Para mim foi uma surpresa e a gratidão a Deus por ele acompanhar esses passos que eu coloco como importante na minha vida. Com certeza. Né, e na história dele também, que eu tenho absoluta certeza. Hoje ele com 6 anos, mas futuramente ele vai saber que o pai teve uma trajetória política e chegou a ser a presidente da Câmara Municipal de Americana. Então eu procuro todos os dias sair de casa, né, fazer o melhor, é uma grande responsabilidade você manter o nome, né, voltar dos trabalhos, aonde eu vou, com quem eu ando, porque amanhã ele também não seja julgado, né? Porque é difícil hoje na política apontar o dedo, família, filho. Então, eu tenho a felicidade de sair com ele, com a minha esposa, em qualquer lugar, com os amigos, de cabeça erguida, né? Porque eu aprendi uma coisa, Márcio. Todo projeto que eu pego na Câmara Municipal, eu analiso se eu posso olhar nos olhos dos meus pais, se eu posso olhar nos olhos da minha esposa, se eu vou poder olhar futuramente nos olhos do meu filho, né? Acho que é Deus que está abençoando os meus filhos, né? Já está quase... não sei, não está planejado. Mas, por vontade de Deus, amém. Então, se eu puder fazer tudo isso, se eu puder vir aqui no podcast, dar entrevista para vocês, né, sem nenhuma mancha, eu não tenho nenhuma mancha. Meu primeiro passo foi em 2004, minha primeira eleição. Né? Então, todo esse tempo eu não tenho uma mancha. Se eu puder votar no projeto e olhar para os olhos dos meus amigos, então eu vou lá e aperto sim. Se eu não puder, eu aperto não. É assim que a gente deve fazer. Né? Então é isso que eu tenho levado na minha vida. Mas lá atrás, né, a pergunta do Jonas aí, sua, como começou tudo... Eu estudei em 2 escolas, né? Uma municipal, Dr. Castro Gonçalves, né? Que fica no bairro da Vila Galo, ali, Nova Americana, e no Colégio João 23. João 23, né? colégio conhecidíssimo. Conhecidíssimo, fiz grandes amigos, né? Na minha época eram 3.000 alunos, 1.000 de manhã, 1.000 à tarde, 1.000 à noite. Deve ter muita gente que vai ver essa entrevista, ou está vendo essa entrevista, vai lembrar do Colégio João 23. Sistema modular, né? Lá com o seu Vladir, o diretor... A Vera, a inspetora, o Adão. Né? O Adão e muitas dessas pessoas estão lá ainda, né? Que é uma escola que tem funcionários de longa data lá. O seu Vladir aposentou, né? O Adão também aposentou. A gente brincava que era o Adão, a lenda do João, porque ele passou por vários jovens, vários anos, ele trabalhou mais de 30 anos, queridíssimo. Uma baita responsabilidade. Né? E a dona Vera também. E eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio Estudantil. Olha, estava fazendo política e não sabia. É verdade. Porque para você organizar excursões, para você organizar campeonato, festa junina, festa julina, arrecadar o dinheiro para fazer melhorias para a escola, ali eu estava dando os primeiros passos. Mas eu não sabia, eu não gostava de política. Eu olhava a política e falava, não quero saber disso. Né? E a política ela é importante para você jovem que está nos ouvindo aqui, ela é transformadora de vidas. Com certeza. Você tem que saber o que o vereador está votando, você tem que saber qual senador você votou, né? Porque tem muitos jovens aí que se você perguntar hoje o senador, ele já esqueceu. O governador, a gente tem que cobrar o governador. Com certeza. Né? A gente tem que cobrar o presidente da República, os deputados, né, são importantíssimos para o desenvolvimento da cidade, porque não existe cidade pronta, o prefeito não consegue resolver tudo sozinho, depende sim dos deputados para que possam ajudar no orçamento. Mas lá atrás, como o Grêmio Estudantil, né, fazendo as excursões na questão escola. Do Grêmio Estudantil já te mostra que você tinha uma vocação, que você tem que ter uma aceitação dos seus pares, que são seus amigos de classe, né? Para que possa te colocar na posição. Isso já é meio que um paralelo em relação à política, né? Você não se coloca na posição política alguém tem que te, de fato, dar esse voto de confiança. E o Grêmio Estudantil já tem essa característica. Para você ver, Márcio, eu me lembro como se fosse hoje, para que a gente pudesse, tinham 2 chapas. A chapa 1 e super chapa.
disputando uma escola. Ele tem cabeça boa. Lembra até o nome da chapa, Jonas. E aí, para fazer a propaganda, a gente tinha que passar de sala em sala. Olha, nós somos aqui os candidatos, né, ao Grêmio Estudantil, o presidente, essa é a chapa, o tesoureiro, e falar um pouquinho das melhorias. Eu estava fazendo política e não sabia. Né? É verdade. E, para minha surpresa, com quase ou 3 mil alunos que tinha o Colégio João 23, eu me lembro que foi algo assim bem bacana. A gente ficou muito feliz com o resultado, porque foram mais de 2.700 e poucos votos, né, para a chapa 1, que era nossa, e a super chapa ficou lá com uns 200 e poucos votos. Falei, pô, que aceitação que o grupo... Ganhou de lavada, né? Naquela época, né, o que a gente pensou? Vamos pegar... Tinha um grupinho de quem era popular na escola. Sim. Né, que aprontava as coisas, que jogava bola bem. E a gente formou um grupo que era muito querido para a escola. E confesso que foi uma surpresa essa quantidade de votos que a gente conseguiu. Mas a gente começou a desenvolver os trabalhos. E a minha base política foi feita dentro do Colégio João 23. Isso já despertou já essa questão dentro de você, intuitivamente se envolver na política. Porque você imaginava nessa época já ser um político ou não passava na sua cabeça? Não, nunca imaginei. Não imaginava. Apesar do seu tio, Hélio Brock, ter sido vereador na cidade americana, nem passava por isso. Não passava, né? Eu sabia isso do meu tio, mas nunca imaginei que um dia eu pudesse sentar numa cadeira, porque a eleição é muito difícil, né? A eleição em Americana ela é muito disputada. A última nós tivemos quase 500 candidatos para 19 vagas. É um coeficiente bem alto. Muito alto. Então eu fui ouvir um primo, né? Falou, olha, você tinha que participar das eleições lá pelo ano de 2000, ele começou a querer me mostrar um lado que eu não conhecia. E aí eu aceitei o convite do PV em 2004, né, para que eu pudesse disputar uma eleição. E um grande amigo meu, infelizmente hoje não está entre nós, né, o Carlos Silva de Paulo, que é carinhosamente chamado por Gordinho, falou, Thiago, a sua família é muito querida em Americana. Né, você tem que colocar o seu nome à disposição. Eu falei, Carlos, Gordinho, mas eu não quero. Então, na minha primeira eleição, com 19 para 20 anos, eu tive 373 votos. Só que ele ia me acordar em casa. Tiago, vamos pra rua. Era sábado, eu não queria sair. Ainda não estava com aquela questão, aquela garra, aquela vontade. Garra. Falei, Carlos, isso não é pra mim, né? Eu tinha vergonha de falar, de bater uma palma, eu não sabia, eu estava descobrindo o mundo político. É uma construção, né? Meu pai, nessa época, ficou muito preocupado comigo. Né? Ele falou, olha, cuidado. Né? Eu falei, pai, a quantidade de votos que eu tiver vai ser a quantidade de pessoas que gostam de mim. Eu tinha isso na cabeça, Márcio. Tinha isso na cabeça, João. Você não estava tão preocupado com o resultado em si, sim com o desafio que era toda uma experiência que você estava passando. Eu tinha uma ilusão que eu poderia ganhar, mas eu não tinha ideia de como... O material era muito pouco, né, o que o partido ofereceu só o santinho e ofereceu lá, acho que, não sei se foi 2.000, 3.000 Isso você estava com quantos anos? 19 para 20 anos. 19, 20 você foi bem votado. Você imagina um cara com 19, 20 anos já comprometido, Mas na primeira campanha é a coisa mais difícil porque tem candidatos, você está concorrendo em vez de 500, você cara que tem 5, 10, 20 votos, 30 votos na primeira campanha. Você saiu com quase 400 votos. Já saiu com quase 400 votos, sem dinheiro, sem nada. Aí foi... É verdade, isso sem nada. Tinha uma bicicleta. Olha, você me fez lembrar aqui, Jonas, de 2 fatos importantes. Eu cheguei no partido para a primeira reunião de bicicleta. Sim. Né? Fui lá, encostei a bicicleta, era na frente do Heitor Penteado. Sim. Aí tinha ali os salões comerciais, aquele primeiro colado com a primeira casa que tem de frente com o Colégio Heitor Penteado. E aí uma vez o Toninho Forte chegou para mim e falou, pô, eu tô andando na cidade, não tô vendo faixa sua. Eu falei, não tenho dinheiro. Não, falou real. Falei real para ele. Ele abriu a carteira, me deu R$50. E a faixa era de pano pintada à mão. Se você perguntar pro Toninho qualquer dia, ele vai te confirmar isso. São histórias gostosas, são histórias interessantes, que através disso me fortaleceu muito para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E também tem um grande amigo que mora aí no Vila Galo, o Ramon Turra. Ramon também, durante a campanha, me passou R$50 para que eu pudesse comprar um pouquinho mais de material dessa maneira, para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de votos. Então, são lembranças positivas, são momentos que eu tinha que passar para o meu crescimento e o resultado está aí. Né? Hoje, lógico que a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas hoje tendo a grande felicidade e a gratidão de ser presidente da Câmara Municipal. Você é um artista, Thiago. Ó, Silvio, tá vendo? O Silvio Santos vai assistir esse programa e aí vai fazer eu contratar. Só que ele quer, o Jonas está falando isso, porque ele quer que o Silvio me contrate para eu contratar ele. Tá certo. Visão em futuro, né, Jonas? Ô, Márcio, tem uma foto aí, Vini, o Thiago e o Silvio.
O Thiago, falando de Silvio Santos, mudando um pouquinho da política, você sempre foi fã do Silvio Santos. E você já viu o Silvio quantas vezes? Perdi a conta. Várias. O Silvio, várias. Desde 2004, em 2004, foi a primeira vez que eu vi o Silvio, né, lá no Salão do Jazz Cabeleireiro. O que eu falei? Como é que eu faço para ver o Silvio Santos? Eu não posso ir no programa que só entra mulher. É mesmo. Né? Eu não tenho acesso a ninguém. Naquela época eu não tinha acesso com ninguém. Eu era um fã, falei, o Silvio não faz show. Aí eu peguei e falei, vou ter que ir na frente do Salão do Jazz. Só que ele ia 2 vezes no Jazz e eu tinha que acertar o dia. Primeira vez, coisa de Deus, é coisa de luz. Você foi Primeira vez, de cara, peguei o homem lá. Levei minha pastinha, né, mostrei para ele. E eu confesso, Márcio, que a reação assim foi gigante, porque não dava para eu acreditar que eu estava vendo ele ali. Ele estacionou o carro, veio andando sozinho na calçada, na Faria Lima, para entrar no... Essa foto... Que foto bacana. Essa foto ela é importante porque eu sei que o Silvio ele gosta muito, se quiser voltar um pouquinho da do Silvio, ele gosta muito dessa foto aí, porque ele foi paraquedista, né, aos 18 anos. E eu só tinha essa foto preta e branca e ele também. E aí essa foto eu pedi para ampliar e a gente realmente restaurar, né? Olha que legal. E colorir essa foto. E ele ficou ela é um troféu para você, né? Muito. Como o Silvio desperta esse encanto, né? Eu vou contar um caso curioso. De domingo, tradicionalmente, o programa do Silvio, agora nem tanto, acho que pela idade já está bem difícil de fazer isso. Mas até recentemente tinha o programa dele todos os domingos. Né? Assistia normalmente um outro canal de televisão, que eu não vou comentar aqui agora. Minha filha brigava, minha filha com 7, 8 aninhos, ela brigava para pôr no canal porque ela queria ver o Silvio. Ou seja, ele é um cara, né, Thiago, que ele desperta esse encanto, tem uma luz especial, né? Ele é uma referência para você. Muito, muito, de simplicidade. Sim. Né? A simplicidade desse homem é incrível. Né? Ele dá recado todos os dias lá no SBT. E ele vai fazer 93 anos, 12/12 de 1930 esse ano ele faz 93 anos. Ele tem uma saúde invejável. Né? Deus foi muito feliz com ele. Né? Porque ele grava o programa, ele fica 7 horas de pé, você não vê ele sentar, você não vê ele tomar um copo d'água. Sempre sorridente, com carisma espontâneo. Cumprimentando todo mundo. Você olha no pátio do SBT, o carro dos apresentadores e até de diretores, o carro dele é o mais simples. Você vê que coisa. É um cara desprendido nessa parte. Totalmente. Disse que até escutei recentemente num podcast, inclusive, que ele tem um hábito dele fritar o bife dele, diz que ele tem uma cozinha dele. Eu achei isso incrível, né? Porque você imagina, com todo o dinheiro, com todo o glamour que ele tem, um cara que faz questão de fritar o seu próprio bife. Faz o bife com queijo, né, para que ele possa fazer o programa bem. E falta um pouco essa referência hoje, né, Thiago? Assim, é óbvio que tem bons apresentadores, tem uma geração nova vindo aí, a internet está com tudo, através dos seus streamers, podcast, né? Mas a televisão, durante muito tempo, ela moldou um pouco também do jovem, né? Obviamente, eu nem queria tocar nesse assunto, mas inevitavelmente, até pelo compromisso que nós temos com os nossos telespectadores e com essa juventude, mas eu vou aproveitar, você é um cara que tem uma ligação muito forte com a segurança pública. Gosto muito. Pessoa próxima do nosso secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Infelizmente, o que ocorreu hoje, né, em Santa Catarina foi algo muito triste e assim, isso passa também um pouco por bons exemplos, né? Muitos jovens estão ficando horas na frente do computador, mas não seguindo alguma referência, né? Eu queria que você desse a letra para esse jovem, o que de fato você pode pegar até com a sua vida como exemplo. Comentamos agora sobre o Silvio. E como é que está essa situação nas escolas aqui na nossa região, Thiago? Você é uma autoridade, você está ligado à área de segurança. O que você pode falar para tranquilizar um pouco os nossos telespectadores? Bom, antes de entrar aqui na nossa questão do município, né, dar os parabéns aí e excelente escolha do secretário de Segurança Pública, né, o capitão Derrite, que foi deputado reeleito, deputado federal, e aí recebeu um convite do Tarcísio para que pudesse assumir uma pasta tão importante de segurança pública. O Derrite é preparado, né, o Derrite conhece a polícia, foi do bombeiro, foi da rota, uma pessoa extremamente experiente. Então a polícia militar ela está em excelentes mãos, né, de uma pessoa que está preparada para que a gente possa avançar na questão de segurança pública. Voltado para cá, acho que questão de 10 dias, uma semana, o prefeito fez a escola segura. E ele deu um passo de extrema importância, né, com vídeo monitoramento nas escolas
é algo que eu julgo importantíssimo, né? Em 2017, antes de tudo isso, eu fiz a indicação do botão de pânico, que é para que as escolas tivessem o botão de pânico. Isso é super interessante. Hoje, com a evolução da tecnologia, foi feito um aplicativo. A pessoa não precisa nem desbloquear o celular. Ela aperta direto. Isso fica ligado à nossa Guarda Municipal de Americana? Direto. Tá. Guarda Ocorreu Municipal. um caso nessa época de uma escola, acho que foi... Suzano. 2017. Vendo essa Suzano. situação, você já fez, Isso. já colocou esse projeto. Por que veio eu colocar esse projeto para que pudesse ter o botão de pânico? Dos relatos que eu ouvi, as pessoas, no momento de desespero, primeiro, não sabem o que fazer. Correto. Né? Segundo, não lembravam do telefone da Polícia Militar, que é um 90, ou, no caso aqui de Americana, um 53, que é a Guarda Municipal. Correto. Que no momento de terror e de pânico, a pessoa tremia, não conseguia pegar o celular, não conseguiu fazer o contato. Se lá tivesse, na época, o aplicativo Botão de Pânico, era um simples toque, isso gera um sinal, aqui no caso em Americana, para a Guarda Municipal, e vai dar prioridade, né, para a escola. Vamos colocar que a escola já é um X3, Deus me livre, mas está passando por um problema de um invasor lá. Sim. Uma arma branca, uma arma de fogo, enfim. A diretora tocou. Vai cair na central e a central vai dar prioridade nesse caso, para que todas as viaturas ao redor vá para o colégio João 23. Sim. E nisso, via rádio, a Polícia Militar vai ficar sabendo. Né, com a possibilidade, inclusive, dependendo do caso, do Águia. Então, nós temos uma polícia muito bem preparada. A tecnologia ajudando, né, o cidadão ajudando o povo de bem. Então, o Chico, 10 dias atrás, uma semana, não me lembro agora de cabeça, deu um passo importantíssimo para que ele pudesse buscar mais segurança nas escolas. O que acontece é que está cheio de especialista de Facebook que acha que entende segurança pública. Longe, eu não entendo. Longe de Thiago Brock é especialista. Não, mas eu procuro acompanhar, né, Thiago? tenho Você convivência. acompanha. E o melhor, antes de você fazer qualquer projeto, qualquer situação envolvendo segurança pública, o melhor caminho, ouvir os profissionais de segurança pública. verdade. Eu tenho grandes amigos. Eu escutei o capitão do BAEP, eu escutei o capitão aqui do Tático, eu escutei o coronel Hugo Araújo Santos, que é cidadão americanense aqui da cidade de Americana. Né? São pessoas que têm cursos, são pessoas experientes que podem dar sua opinião. Ouvir o comandante da Guarda Municipal, que também tem a sua experiência. Porque acontece um fato desse, obviamente todo mundo quer opinar, mas nem tudo que se coloca dá para ser aplicado dentro de uma realidade. A prevenção, de fato, é uma ferramenta importantíssima, né? Mas assim, a questão também da formação dos jovens, né? Até antes mesmo dessa questão da escola, ela passa por um momento crítico, né? Assim, porque obviamente são coisas que vão se evoluindo, mas tem coisas que vão surgindo de uma forma nova, por exemplo. Hoje a referência para alguns jovens é alguns canais de internet que nem sempre o conteúdo... Você tem uma crítica em relação a isso, por exemplo, você tem um filho de 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Você deixa o celular por ele à vontade? Qual é a mensagem que você passa para os pais em relação a isso? Eu deixo e é controlado, Márcio. Ok. É uma linha que você está buscando. Por exemplo, vamos pegar esse caso de hoje aqui, desse rapaz, Sim. desse lixo, você entendeu? De 25 anos de idade, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Com certeza. Não é vítima da sociedade, você entendeu? Para mim isso aí, primeira coisa, falta de Deus. Pô, a pessoa fazer isso não justifica um jogo. Não, um homem de 25 anos de idade, para mim, não justifica um jogo. Esse cara, daqui a pouco pode ser que apareça amanhã, ele tem problema e tal. O problema dele não deu coragem para ele subir no morro do Rio de Janeiro e pegar um traficante pelo pescoço. Verdade. Por que ele não vai pegar o traficante lá? Não. Porque ele ia ser assassinado, ele sabe, Márcio. Exatamente. Ele sabe. Exatamente. Então, a gente tem que começar a rever algumas leis aqui para crimes hediondos. Um crime desse... No mínimo, prisão perpétua. Mas no mínimo, eu falo assim, ó, tá de graça. Prisão perpétua. É porque muitas vezes você resgatar essa pessoa para a sociedade sempre vai ficar o pé atrás. Não tem resgate mais. Olha, eu não acredito. Sabe por quê? Porque na hora que esse cara é preso, na frente do juiz, na frente do promotor, na frente do policial, ele começa a dar de bonzinho. Sim. Olha, que eu tomei tal coisa, cheirei tal coisa. Vai perguntar para os pais, né, o que eles acham que esse bandido merece. Olha a cabeça desses pais hoje. Eu li uma entrevista que eu estava na Câmara Municipal, fui ver o depoimento de um dos pais, me rasgou o coração. Com certeza. Páscoa. O pai entregou o menino, ele viu o coleguinha com as orelhinhas e foi brincando de coelhinho para a entrada, até a entrada da escola. Essa é a última imagem que o pai tem.
é um trauma que não vai se fechar. Acabou com a vida. Ô, Márcio, me fugiu o país lá, o cara que foi... Indonésia. Algum brasileiro vai voltar para a Indonésia lá vender droga? Jamais. Alguém vai lá para a Indonésia por quê? O exemplo ficou Tem daquela... pena de morte. Exatamente. Leis são duras. E tentou, na época, uma intervenção junto ao governo, não teve... Não, e nem tinha que ter. Não tinha que ter. Porque eles colocam justamente essa questão que você vem colocando aqui, que é dar o exemplo para que não influencie outras pessoas. Eu sei que eu fiz questão de tocar nesse assunto porque... Hoje, no dia de hoje, talvez é o assunto mais comentado, né? Geral, infelizmente. Não era para ser diferente. É muito triste, né? É muito triste, e até por você ter essa ligação com a área de segurança, era importante você colocar essa questão aqui. Porque a gente tem que ter uma preparação dos jovens, né? Hoje, você está adulto, mas você já foi jovem. E essa trajetória ela vai construindo as pessoas, né? Você teve uma passagem, inclusive, que o Jonas já mencionou aqui, de um trabalho bastante complicado, mudando até um pouco de assunto para não ficar esse clima ruim, né? Tiago, você hoje presidente da Câmara Municipal de Americana, um cara do potencial político absurdo, né? Fala muito bem, se coloca, trabalha 24 horas. Quem acompanha o Tiago pelas redes sociais... É obrigação minha trabalhar. É verdade, é um exemplo. São 25 reuniões por dia. Eu acredito. Você está falando... Você tá falando. Média. Você está acompanhando minha agenda, viu? Você está tendo informações privilegiadas. Eu sei, eu acompanho o seu trabalho faz tempo. E eu queria que você passasse uma mensagem para o jovem. É importante o jovem entrar na política, Tiago? Muito. Se o bom não senta na cadeira, o ruim vai sentar. É verdade. Né? Então, o jovem ele tem que participar. Nós precisamos dos jovens na política para que a gente continue fazendo a diferença. Assim como também é importante a participação das mulheres. Hoje nós temos 3 mulheres na Câmara Municipal. Participação muito pequena dentro de um coeficiente. Muito. E eu sinto falta dos jovens. Na minha opinião, pode ser quem concorde, quem discorde, o Nicolas está fazendo, na minha opinião, um excelente trabalho como deputado federal. Sim. Né? E foi o mais votado, né? Foi o mais votado. Passou de 1 milhão de votos lá, né? E na política, eu vi isso de Ulisses Guimarães, que você não precisa ter idade, você precisa ter coragem. Né? Então, não que eu ouvi do Ulisses Guimarães, né? Mas eu ouvi o que ele já tinha dito isso, né? Que na política você não precisa ter idade, você tem que ter coragem. E eu acho que tem um monte de jovem, né, que hoje tem um certo preconceito. Qual que é a imagem hoje, pelo menos da maioria que eu converso? Primeira coisa, lá só tem ladrão. É um erro, não pode, você está desanimando o jovem. Eu estou voltando agora com Câmara Jovem, né, na Câmara Municipal. É um projeto bem interessante. Muito interessante. Muito interessante. Né, voltando com as escolas lá, do 3º, do 2º, da 8ª, da 5ª série. E também, paralelo a isso, os mais jovens na política. Que a criançada, o meu filho, por exemplo, de 6 anos, junto com a escolinha, pode visitar a Câmara Municipal e começar a saber a importância da Câmara Municipal. E, paralelo a isso, o Câmara Jovem. Né, que você traz toda a história da cidade americana, a importância que os vereadores e vereadoras têm, né, saber dos projetos, né, mas porque se você hoje, infelizmente, sair na rua e perguntar um projeto de lei que o vereador Thiago Brock tenha feito, a pessoa não sabe. Sim. Porque ela está distante. Sim. Ela está muito distante. Porque ela vê lá nesses jornais aí de grande mídia. Sempre põe o ponto que tem que se passar. Porque quando você pega lá um deputado, um presidente que está num partido lá que virou uma quadrilha e dinheiro na cueca e não sei o que, ela acha que aqui em Americana acontece a mesma coisa. A né? política e não é verdade. Será que não falta um pouquinho dos pais hoje também comentar com as crianças sobre política, orientar? Ou os próprios pais já estão assim, totalmente desligados da política? Não, acho que tem bastante pais aí, Jonas, que eles participam, eles conversam com o filho, mas muito timidamente. E não é culpa deles, né? O exemplo tem que vir nosso, que estamos sentados na cadeira. Se começar a mandar bons exemplos, bons projetos, você vai começar a chamar a atenção do jovem. E envolver toda a população em projetos que você traga a população mais próxima do legislativo, do executivo, né? Porque para você mostrar que existe muitos pontos positivos, né? Sempre vai ter um caso ou outro, como todas as profissões, né? Só que no caso da política, ela envolve a vida de todo mundo, né? Não é verdade? Hoje, por exemplo, nesse caso que a gente comentou, está ligado a um assunto de segurança pública, mas também a questão da educação, né, do jovem. Tiago, tem algumas fotos interessantes aí, Vinícius. Mas por favor. Posso mostrar a foto? Posso mudar um pouquinho? Claro que pode. O ritmo, você é o patrão. Você comanda. Amigo do rock. Amigo do rock. Você levava feijãozinho pro rock. Leva ainda. Leva ainda. Como que é o rock, Tiago? Rock é uma pessoa sensacional, de um coração gigantesco, homem de confiança do Silvio, me trata super bem. A maioria das vezes
Quem me convida para ir é o próprio Rock. Né? O Rock é o primeiro funcionário do Silvio Santos. Bacana. Se eu não me... Eu vou Parece que procurar... ele tem um contrato vitalício. Você já viu alguma foto do Rock antiga? Já vi várias. Inclusive ganhei uma do Rock, você me fez lembrar aqui. Tem um arsenal de Você fotos. entra lá, você vê nas paredes dele, a história da televisão brasileira passa pela sala Que bacana, dele. hein? Né? Ele vai fazer 63 ou 64, que ele está com o Silvio. Puxa vida, hein, desde Thiago? a época da Rádio Nacional. Ou seja, acompanhou todo o crescimento, do SBT Então, e do Silvio Santos. É o funcionário número 1, uma pessoa queridíssima. Hoje, o Rock cuida de mais de 20 mil pessoas, ele tem cadastro de 20 mil pessoas, várias caravanistas. Caravanas. Porque naquela época, você trabalhar em televisão, você era considerado vagabundo. Puxa vida, hein? Não vai na televisão, uma mulher que foi lá não é bem vista. É verdade. Se você for lá fazer tal coisa, vai trabalhar. Tem uma história você imagina do Rock, isso há Thiago? quase 50 anos atrás, só para não esquecer, Jonas. E o Rock, ele me presenteou, eu tenho uma foto original daquelas máquinas antigas, preta e branca. Você imagina, a foto é de 1950. 1955. A televisão foi inventada em 1950. Ou seja, Ele com o Silvio, lá para os seus 30 anos de idade, já fazendo um programa de televisão. Eu tenho uma foto histórica da televisão brasileira, que para mim aquilo vale muito. Presenteado pelo amigo. Guarda com o maior carinho, muito. Né? Isso é um tesouro, né? O Jonas falou do feijão, que eu já convidei várias vezes pro Rock vir aqui. O Rock era muito amigo. Feijãozinho. Vamos convidar o Rock para vir aqui. Quem sabe ele vem, Jonas? O Rock era muito amigo do Geraldo Pianelli. Né? E o Rock gostava muito do Geraldo. Quando eu levei a notícia que o Geraldo já tinha falecido, porque o Geraldo fazia o Cidade contra Cidade. Então o Geraldo fazia aquilo e movimentava lá para o Silvio Santos para fazer o Cidade contra Cidade. Então sempre quando eu ia no SBT, ele falava, pô, e o Geraldo Pianelli, né? Então eu falei, pô, Rock, infelizmente o Geraldo Pianelli faleceu, ele né? Não tinha essa informação. Ele não tinha essa informação. Hoje sai uma situação, todo mundo já está sabendo. É que eu tô te falando já coisa de mais de 10 anos atrás. Eu frequento o SBT há 20 anos. Então eu criei alguns amigos. O Rock é um grande amigo. Tem o Fernando lá, o cameraman, que tá 42 anos com o Silvio. Gente da melhor qualidade. O Luiz Ricardo, grande amigo. Falar com o Luiz Ricardo, né? Isso mesmo. Pô, o Luiz Ricardo frequenta a minha casa. O Luiz Ricardo eu sabe? já tive... Pessoa extraordinária. Já vi ele aqui na cidade umas 2 vezes. É verdade, um fato Ele era o Bozo. Pensa numa pessoa de humildade, um coração gigantesco. Esses dias eu vi um vídeo do Ratinho, né? O Ratinho fez uma cirurgia no joelho. O Luiz foi lá cozinhar. O Luiz foi lá cozinhar. Achei aquilo tão bacana, cara. Duas pessoas extraordinárias. O Ratinho é muito simples. Eu já tive... Luizinho americano. Você sabe que o Thiago, talvez, se não fosse hoje uma pessoa da política, né, uma autoridade aqui na cidade, talvez seria ligado a esse meio artístico. Ele gosta. A gente vê que ele fala desse assunto com tanto carinho que chega a transmitir isso. Recentemente, eu fui no SBT e para mim lá é como se eu fosse entrar realmente na Disney brasileira. Não estou exagerando. Eu me sinto em casa depois desses 20 anos. A diretora, uma delas, a Maísa, que está com o Silvio também há mais de 40 anos. Conheci o presidente do Grupo Silvio Santos, o próprio Luiz, os diretores do programa. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer todas as filhas do Silvio, né, nesses 20 anos. Eu tenho imagens fantásticas, né, tanto fotografadas, filmadas. Qualquer dia, a gente vai fazer eu vou combinar uma coisa com você. Opa. Eu estou querendo fazer uma exposição do Silvio inédita aqui de fotos que nunca ninguém viu e vídeos. Olha que legal. Eu vou passar um trechinho lá na frente de um vídeo exclusivo que eu tenho. Eu nunca mostrei isso para ninguém. Que bacana, hein? Eu já recebi ligação de amigo da Rede TV para que eu pudesse mostrar essa intimidade. Eu falei que não era o momento ainda. E pessoas do próprio SBT que eu já mostrei, as pessoas quase caíram de costas. Porque toda uma coleção, toda uma história. Muito. Eu vou te falar de duas aqui que não tem problema. Uma, eu andei no carro dele, a convite dele, 3 vezes. E as 3 vezes eu tenho registro. Inclusive, a última eu gravei. Porque olha que legal. Eu falei, não é possível, eu tenho que gravar. O que o Silvio fala para você? Você vindo lá no Jace, no PSB, qual a conversa? Como que é o Silvio? Você e o Silvio, como é que foi? Vamos lá. O Silvio é curioso, né? O Silvio faz perguntas, porque naquela época a gente falava ainda que tinha um fã-clube. Não tem mais como é rede social, você monta um fã-clube e tem lá 200 mil pessoas seguindo. Então ele tinha curiosidade de saber o que a gente tinha no fã-clube, que eram os carnês antigos, fotografia, a gente fazia reuniões. Tem um grande amigo em Piracicaba lá que é muito fã do Silvio. Então ele tinha curiosidade de saber da cidade, né? Onde fica a Americana, perto da onde, o que é a atração dela lá, o que a cidade faz. Então ele é muito curioso nessa parte, mas ele gosta também de ouvir a Jovem Pan. Quando ele vai para o SBT,
né, um hobby para ele dirigir. Até perguntei, falei, Silvio, não era mais fácil pegar um helicóptero e pousar no SBT? Ele mora no Morumbi, até em Anguera. Ele falou, não, porque é um hobby que eu tenho. Eu Exato. gosto. Você né? vê, ele tem hábitos A simplicidade. simples, né? E para você ter uma ideia, ele tem 3 carros até de onde eu conheço. Né? Ele tinha um Passat alemão, azul marinho. Puxa, Era 2002, se eu não me engano, o carro. Um Ômega CD 2008, que foi no Ômega que eu andei. E ele tinha um Lincoln Continental. Que coisa, né? Branco, né? Branco. Então, as filhas deram, em 2015, no Dia dos Pais, um Honda Accord preto, porque ele não queria trocar de carro. Exato. Ele Ele é desprendido. Ele é desprendido ele totalmente. É desprendido dessas coisas. A pasta dele, que às vezes ele leva algumas folhas, eu não sei o que tem, uma pasta de papel, parece aquelas pastas de arquivo, Que legal, de papelão. Hein? Eu tô te falando uma coisa que eu vi. Então ele entra, ele cumprimenta o porteiro, bom dia, ele abaixa o vidro, né? Nem sempre, mas quando ele faz, ele, bom dia, boa tarde, né? Ele sobe. Ao chegar no programa, ele cumprimenta os colegas de trabalho. Né? Você vê? É uma simplicidade. É um cara diferenciado. Isso transmite, tem uma luz em cima dele. Eu comentei da minha filha, mas ele encanta criança, adolescente, pessoas de diferentes idades. Mas tem uma pessoa, que eu vou falar um nome aqui, Gilmar Vilas Boas. Gilmar Vilas Gente Boas. da melhor qualidade. Gilmar tem uma participação especial na minha vida na questão do Grupo Silvio Santos. Né? Porque quando abriu uma vaga para trabalhar aqui de vendedor no Baú da Felicidade, eu tinha acabado de sair do escritório contábil Lex. Moleque de tudo. Eu preciso fazer alguma coisa. Abro o jornal, naquela época a gente via a vaga de emprego pelo jornal. Né? Classificado em empregos. Mas parece uma luz. Eu olhei ali, Baú da Felicidade. Falei, não é possível. Pô, já se interessou, né? Eu me interessei. De alguma forma, tá na também veia. era o Silvio. Aí eu peguei e fui na loja. E eles tinham preferência por mulheres. Eles queriam contratar só mulheres. Mas eu levei um albinho de foto que eu tinha muito feito muito carinho. Muito carinho. Eu falei, olha, eu gosto muito do SBT, queria essa oportunidade. Aí a dona Solange, que é a esposa do João, ficou desconfiada. Pô, o homem gostando do SBT, do Silvio Santos, né, não existe. Aí o Gilmar falou, não, deixa que eu entrevisto, né? E eu falei, pô, não, realmente eu gosto. A gente se identificou, comecei a trabalhar aqui em Americana. Aí ele falava muito do Jonas, né, lá em Presidente Prudente, em Guarulhos. O Jonas já fazia um bom trabalho lá. Essa época vocês não se conheciam ainda? Não, porque eu achava que o Gilmar, ele estava mentindo para mim. Que a história era o seguinte, para vender carnê do Baú da Felicidade era difícil, porque a pessoa não ganhou nada e ela tinha que renovar. Então ela vinha na loja e falou, olha, vamos fazer de novo. Não, eu não ganhei nada. Sim. A senhora tem que tentar, não pode desistir, a gente tinha que tentar vender. Com certeza. Né? E o programa era muito sério. A gente viu bastante pessoas que ganharam. Lógico que você tem uma ilusão a nível de Brasil, não dá para dar prêmio para todo mundo. E aí eu vendi aqui em época de pagamento 10, 15 carnês, que já era alto o número. Né? Já era Porque eu tinha um jeito de vender e eu acabei somando com um jeito diferente do Jonas vender. Aí ele falou, Thiago, o Gilmar ligava no telefone, quanto carnê saiu em Americana? Eu falei 15. Pô, só isso. O Jonas vendeu 30 lá em Guarulhos. Aí eu falei, não é possível. Que bacana, hein? Não é possível, né? Gilmar, não é possível. Não, o Jonas vendeu 30. Aí passava de novo, vinha de novo o pagamento, ralava, chegava lá 16. Gilmar, cheguei a 16. Não, o Jonas hoje vendeu 32 carnes. Pô, eu sabia como que era difícil. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai lá para Presidente Prudente saber como é que o Jonas Olha que bacana, carne. é um fato interessante. Peguei... Para quem está assistindo, quando conheceu o Brock e Jonas Aguiar. Peguei a malinha, o Gilmar me colocou em um ônibus, né? Viajei lá mais de 12 horas lá. Falei, pô, deixa eu conhecer quem é esse rapaz aí que tá vendendo tanto, né? Cheguei lá, um rapaz assim na mesa, já desanimado da vida. Mas você imagina um calor de 50 graus. Tava quente. Presidente Prudente. Você frita o ovo no asfalto. Você vê como é que é a vida. Ele foi meu chefe lá no Baú, né? Louco, Thiago. Foi meu chefe Isso eu não lá. sabia, hein? Não, e olha a animação que ele passou pra mim. Eu cheguei lá e falei, olha, quem me enviou foi o Gilmar Vilas Boas, né? E ele parado, exatamente, a câmera da ele ficou assim, ó. Tá bom, filho. Falei assim, você sabe vender carne? Falei, não, sei. Sabe falar no microfone? Sei. Então pega lá, vai lá na porta lá vender. Desse jeito. Olha, esnobando, né? Esnobou, vai lá vender. Louco, Primeira pessoa que eu estico e dou a mão, brincando, imitando o Silvio, a pessoa entrou na loja, vendemos o carnê do Baú da Felicidade. Aí começou uma parceria, né, de grande sucesso, um grande amigo, uma pessoa que há muitos anos já. Que eu enxerguei, porque quando veio fazer a eleição em 2012... Eu fiz um convite para o Jonas vir para a Americana. O que eu tinha... Essa 2012 foi a terceira eleição. Eu fiz questão de tocar nesse assunto porque alguns que têm pretensão imaginam que sair candidato ganha. Não é? Era a sua terceira eleição. eleição. Naquela época, Márcio, era 3 meses
de campanha. É verdade, 3 meses de Encurtou campanha. recentemente Muito. para 45 dias. Não é fácil. Mesmo porque não é fácil, porque além dos votos você tem o coeficiente. Eu tive mais de 2.000 votos e não fui Nossa, eleito. fui super bem votado. 2.154 votos para ser exato. Pra E quem- não fui eleito. 2000, hoje você, dependendo do partido, você entraria. Nossa, não, naquela época eu entraria em qualquer partido. Porque o meu, os 4 vereadores mais votados foi na época do PSDB. Entendi. Né? Entraram os 4 mais votados. Aí o que eu tinha de visão? A venda, na minha opinião, ela é muito parecida com a conquista de votos. Você tem que conquistar. É verdade. E o Jonas, como campeão de vendas lá, eu falei, pô, se eu conseguir trazer esse rapaz para a Americana, na abordagem ele vai me ajudar muito. A gente sempre prendeu isso no baú. Entrou na loja, está querendo comprar, não perca a venda, você tem que abordar, porque senão a pessoa também não vai parar, o produto é legal. Exato. Não Ainda é mais produto, política, né, Thiago? Ainda mais Essa política. época, não boa- cortando o Thiago, essa época, eu era gerente da Marabras, em São Paulo. Sempre trabalhou com vendas, né, João? Com vendas, Rádio. Cheio de ideia lá, viu? Que falava que tinha um salário de 10, 12 mil, que para vir para americano tinha que ser Valorizou maior. o passado. Ele achou que aqui ia ter né, a Ele me vida de faraó. na época do Baú, me apresentou o Hélio Batista, que lançou o menu do... Isso é verdade. Você precisa conhecer o Hélio Batista. Ele falou pro Hélio, você precisa conhecer o Jonas Aguiar. Apresentei o Hélio para ele, que trouxe o menudo para cá, um Foi. grande empresário. O Gugu lançou o Gugu, lançou o Gugu. inclusive, né? Lançou o Gugu É, entre a. O lançou. Gugu, na Já realidade, era bom, né? O Gugu trabalhava- como office boy no SBT, exato. então ele não lançou o Gugu, ele tinha É, um bom relacionamento com o Gugu. relacionamento. Aí esse aqui cresceu o olho, né? Você já assistiu aquele filme do Aladim lá, aquele desenho do Aladim? Sim, Tem aquele macaquinho que... que vê aquela pedra bonita, ele já cresce o olho. Opa, tô dentro. Ele tem um potencial. Não, eu vi o potencial. O cara me ofereceu. Na verdade, falou, agora, vamos né, aposentar, O parceria. escritório. Um Honda para me andar à vontade. Ai. Eu Salário bom. viajando o Brasil inteiro. Escritório, Era bom. tinha um escritório em São Paulo. É, né? aí ele falou assim, ó, você vai ter um Honda e você vai ter esse escritório, eu quero que você contrata 1.000 vendedores. Eu falei, Ô, louco, Ô, 1.000 verdade, vendedores. verdade. Aí ele falou, quanto você ganha? Aí eu falei, ó, hoje eu tô ganhando 2,5. Aí ele falou, pago 5. Eu falei, fechou. Ah, não pensou, Foi nem, embora. nem pensou. Aí esse continuou no baú. Aí eu conversando com o Thiago, aí eu falei, e agora, Thiago, como é que eu vou falar pra ele ir embora do baú? Tantos anos lá, eu vou, É verdade. pelo menos mandar embora, né, Até Márcio? porque você gostava também. Aí eu fui lá, pedi a conta, né? O Valmir estava lá, grande Valmir, um abraço. Nossa, excelente excelência de pessoa. Aí ele falou, Jonas Aguiar, porque naquela época entrou o débito automático. Então as lojas que eu era supervisor, eu e o Thiago, eu peguei e já lancei uma loja, os clientes agora têm débito automático. Foi o que mais fiz débito automático. Peraí, deixa Ah, eu pôr, não, peraí. Essa conversa, ele tá estufando o peito. Ele tá estufando o peito. tô pra falar. falando. Quando lançou o débito automático, eu tava nessa reunião. Sim. Aí ele chamou o cidadão aqui e falou assim, ó, eu quero dar os parabéns pro Jonas, que ele foi o primeiro vendedor do Baú da Felicidade a fazer a venda de débito automático. Deu R$200 pro Jonas de prêmio, né? Depois de 10 dias, o Jonas pediu a conta, preencheu o débito automático errado, né? O negócio Tá de graça. Entregou, agora te entregou. Né? Você sabe quando você sabe. Aí ele ganhou uma torradeira, Ganhei uma batedeira. Uma batedeira. Nós tivemos reunião com o irmão do Silvio Santos, o Henrique Bravanel. Né? Olha, poucas pessoas sabem disso. Pessoas acham que o Silvio Nós não tem irmão. toda semana a gente vinha para São Paulo, lá na Brigadeiro de Antônio. Era o seu Henrique Bravanel, o Valmir, Jaceguai, a Vera, né? O Jonas tem uma história que mas eu não vou contar. Ou seja, você vê que as coisas A Vera é é tudo uma construção na vida da gente, né, Thiago? E eu vejo que você, até pelas gargalhadas aqui, foi um momento bonito, né? Você muito. guarda isso com Gratidão carinho, no coração. porque são passagens na vida que, de alguma forma, elas contribuem para o presente. Ô, Márcio, você sabe que nós ganhamos uma viagem, eu e o Thiago? Eu São morava Luís, em São Maranhão. Paulo, né? E a gente estava em Guarulhos. Não, essa você vai lembrar. E aí, beleza. Eu era solteiro na época, eu fui num rolê, numa balada lá no centro de São Paulo, e era no sábado a gente tinha que trabalhar. E aí o Thiago falou, você tá onde? Eu falei, cara, acho que vou chegar muito atrasado. Ele falou, ó, o Valmir tá aqui na loja. Ô, louco, você gelou. O chefe geral. Eu falei, você tá mentindo, porque ele era muito, sempre foi sarriço, o Thiago. Aí eu falei, não, cara, ele está zoando. Meu, vem pra cá agora. Não brinca. Tinha tomado Zuma, eu falei, vou lá. Hoje eu nem ia trabalhar, fui lá. Cheguei lá, falei, você tá brincando? Falei, entra lá. Ela dentro, eu entrei, o Valmir tava lá. E aí, ele olhou pra mim e falou, e aí, Jonas Aguiar, como é que você tá? Não falou nada de atrasado. Falei, tudo bem, Valmir? Falei, você tá aqui na loja hoje, né, viu, parceiro? Não, eu vim aqui.
Só para dar uma olhada. Dar uma olhada e falar que você e o Thiago vão para Bahia, para Salvador, ganhou uma viagem. Para trabalhar, né? Mas foi gratificante. Mas tudo pago, né, Thiago? Aí ficamos uma semana em Salvador, uma feira de Santana. E ficaram quanto tempo nessa questão do baú? Foi um período grande, não? Puxa vida. Não lembro se foi 2 anos, sei lá, um ano e 3 meio. anos, 3 Não, anos. mas junto depois, Depois viajando foram no 2 anos. Nordeste, acho que uns 2 anos. E nesse São período, Luís do Maranhão, esse período você Salvador, ficou fora de Paulista. Americana, distante da política, mas construindo, moldando o Thiago, né? Sim, que aí a abordagem, saber Claro. colocar a comunicação de uma Eu forma sempre tive correta. muito medo de avião, Thiago. Né? Tem até hoje. Então Até são hoje. dois, Até hoje. porque eu Até corro de hoje. Só que avião. temos uma história de avião que o Thiago falou, cara, ferrou tudo agora. Porque lembra o avião da Gol que caiu, nós estávamos em Boa Vista. E o avião caiu... 10 dias depois ia passar pelo mesmo local. assim. mesmo local. Aí o rapaz do hotel, que servia o almoço, falou, não, a moça que morreu, uma delas... Sentada na cadeira. Sentava onde vocês estão aí. Puxa vida, você viu? Foi? Pra quem já tem medo de Ah, avião, tá, pronto. sempre foi. Porque daqui em Roraima era 11 horas. Era Mesmo se fosse 11 daqui na Bahia, que era 2 horas. É, aí, Tinha que não circular Era pra muito tempo Vocês iam mais. cidades a cidades desenvolvendo. É porque, por exemplo, mesmo dentro do estado, né, em ônibus, a gente viajando, não dava para ir num dia e voltar no outro. O custo era muito caro. Então a gente ficava em hotel, às vezes, um mês. A gente voltava para casa depois de um mês. E esse rapaz aqui, na época, não existia pendrive. Sim. Então o que ele levava? O computador dele, com monitor e tudo. poder. Mas numa caixa de papelão ainda. Márcio. Aí. Era o CPU, o monitor, aquele grandão, numa caixa de papelão, né? Tinha que levar. Mas tipo que ele fazia animação, ele precisava das músicas. Sim. Né? Então ele estava lá no computador. Hoje Hoje ele lançou hoje no celular lançou faz iPod, isso. iPad depois. Quando ele É um deixa eu período contar isso aqui que eu diferente, lembrei, quando ele período veio pra cá definitivo, né, ele falou, pô, tô descendo na rodoviária, tá? Vou buscar esse rapaz na rodoviária. Cheguei na rodoviária, falei, vamos, Jonas? Falei, eu tenho que pegar minhas coisas. Eu olhei assim, não vi mochila, não vi mala, não vi nada. Era uma. Falei, Jonas, cadê suas coisas? Tá aqui. Na hora que eu olhei, tinha acho que uns 12 sacos de lixo, que ele não tinha mala. Falei, mãe, vamos aí mesmo, vamos embora. É difícil, era difícil. isso. Mala, Tá Márcio. certo. Mas sabe uma coisa especial de tudo isso? É, o carinho que a dona Dice tinha. Ah, ela por tá mim. assistindo. Ela tá assistindo. Dona Dice, um beijo. Eu amo a senhora aí, viu? A senhora fez na minha vida aquele café cheiroso todo dia que a gente acordava 5, 4 e meia da manhã, né, Jonas? É verdade. Pãozinho fresco que ela ia na padaria. E aí a dona Dice, ela ofertava as meias do Jonas pra mim. Não quer uma meia, filho? Né? Eu levo, dona Dice. Ó, tem uma camisa que o Jonas não usa mais aqui. Pega pra Quer você. dizer, é uma parceria. Cueca né? também, viu? Não, pega. Eu abri a mão. É uma parceria, Não, é uma parceria. Olha que história bacana, hein? A gente aqui teve a felicidade de escutar essa história. Eu tenho certeza que muito poucas bom, pessoas da Americana conheciam isso. Poucas. Pensa muitas vezes ver o Thiago hoje, falando, não, o Thiago, presidente da Câmara, isso aí tá tudo. Não, teve O todo. Márcio, ele fazia o Silvio e eu fazia o Lombardi. Na Interessante, hein? época. O Thiago imita muito bem o Silvio. Imitava. Hoje não imita. Hoje não imita mais. O Thiago mandou algumas fotos Vamos ver as pra fotos aí, produção. vamos ver as fotos. Solta Por umas favor. fotos aí, Vini, pro Thiago comentar a respeito. Ó, isso aí é um Aí. fato importante, hein? Recente, hein? É recente. Márcio, essa foto, inclusive eu tenho essa capa do jornal no meu gabinete. Né? Tem o ex-prefeito Omar, o Chico, o Odir, né? E eu lá ao fundo. Por que para mim essa capa ela tem um significado importante? Essa foi a eleição mais difícil da minha vida. Porque 16 de novembro de 2020. 20. Segunda-feira, capa do Liberal. 1.456 votos. Eu passei o momento mais difícil da minha vida. Quando o PSDB virou as costas para mim. Momento difícil, né, Thiago? Muito difícil. Me abandonou, me deixou realmente com atraso de material, não ajudou, fez de tudo para atrapalhar. Na verdade, eles desejavam a minha morte política, essa é a verdade. Pensou. Eu tenho coragem de falar isso aqui, não tem problema. Dentro dessa realidade, Sim. o que a gente fez? Eu peguei a equipe e falei assim, olha, a gente tem que trabalhar com a realidade, vamos para a rua pedir voto. A eleição se ganha com voto. Exato. E na minha cabeça, você tem que se preparar para uma Olimpíada. Porque a Olimpíada é de 4 em 4 anos. Sim. Se você não E se o tamanho preparar... da sua equipe? Não, eram só amigos. São pessoas que acreditavam. tinha, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, se eu desanimar, eu vou desanimar toda a equipe. Com certeza. A gente já está com uma dificuldade grande, né, de estrutura. Falei, então vamos para a rua pedir voto. É não se apegar às dificuldades. De né? maneira alguma. É arregaçar a manga e Mas vão para cima. Foi 3 dias que eu fiquei, que só minha esposa sabe do jeito que eu fiquei. E você tocou num assunto importante. A família é importantíssima nesses momentos. Muito. Né? A parceria com a esposa, né? Isso. E eu fui assistir um coach pelo YouTube. Eu parei, parece que é Deus mesmo. Né? Aliás, é Deus. Né? É Deus. Eu vi lá o pastor Cláudio Duarte.
no Cara, final ele falou, para você vencer, um resumo, você tem que ter ousadia, coragem, encare a sua realidade e vença os desafios que você vai chegar onde você quer. Passou uma Fantástico. Então aquela foto, só voltando do jornal, volta do jornal, do jornal lá. Então para mim, o Chico não sabia que ia ser eleito e eu não sabia que eu ia ser reeleito. Numa eleição você se lança, mas ninguém tem a certeza. E esse homem hoje que é prefeito de Americana, eu tenho a gratidão, né, de ser amigo dele, porque ele foi em casa no momento mais difícil, ele me ligou e falou, estou sabendo o que fizeram com você. Puxa vida, hein? Posso falar com você? Pô, Chico, pode. Eu tinha acabado de mudar de casa, tá uma bagunça, receber lá o Chico em casa. Sentou numa cadeira. Isso no momento da campanha. No momento da campanha. Tá. Logo no comecinho, né? Logo no começo. Ele falou, fiquei sabendo o que fizeram com você. Eu falei, eu quero passar aí para falar um minutinho com você. Ele falou, eu quero ser solidário, né? Se você precisar de mim e eu puder ajudar, né? Mas você está nas minhas orações. Me dá um abraço aqui. Coisa, hein? Pô, no momento mais difícil você vê alguém esticando a mão, né? É verdade. Né? Isso tem um peso absurdo, né? Absurdo. Então eu tenho um carinho especial, porque eu sei, eu sou testemunha, né? Fui do Omar, né? do belíssimo trabalho que ele fez em Americana, na minha opinião, mas o Chico hoje, com esse grande desafio de ser prefeito, a gratidão desse homem ter ido em casa, né? De me dar um abraço de conforto no momento que eu mais precisava. E você precisava disso. E aí eu fui para lá, falei para a equipe toda, ele me ligou, pô, vem para cá. A gente também não sabia que ia chegar junto, né? Eu não entrei de picão aí não, me convidaram para subir lá no palco, né? Sim. E aí eu tive a felicidade do jornalista ali de fazer essa foto, que para mim foi realmente uma virada muito importante na minha vida. Eu não sabia que depois eu ia se tornar líder de governo, né? Graças ao Chico me escolheu. Acho que um pouquinho da experiência que eu tinha, o Chico, ele acabou confiando no meu trabalho. Não me senti confortável como líder, Márcio, sabe? Foi um desafio para mim também. Porque é um desafio. Muito. Eu não me senti confortável. Me sinto confortável como presidente da Câmara Municipal no momento. Mas como líder foi um grande desafio, mas um grande aprendizado. E ter a felicidade de estar no governo aí dele hoje, né, como presidente. Claro, são poderes diferentes, dentro do possível, aquilo que puder ajudar a Americana vai contar comigo. Então essa imagem para mim é a imagem da vitória e realmente da vitória mais importante da minha vida, graças à família e aos amigos que acreditaram. Ele deu a letra, hein, Jonas? Ele deu a letra e mostrou... Márcio, lembrando, não cortando você precisa passar o telefone, o WhatsApp. É verdade. Pessoal, o Márcio vai passar um WhatsApp agora. A gente pode estar interagindo. Para quem ligou agora a TV aí no canal 8 da NET, para quem abriu no YouTube aí, estamos recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brock. Tem mais alguns assuntos para a gente terminar o programa. Márcio, qual o WhatsApp? Para quem quiser concorrer. Número é fácil. Para quem quiser concorrer ao ingresso, só que é o seguinte, eu vou dar um par de ingressos, tá? Para quem quiser assistir o Jogo dos Famosos, no dia 23 agora de abril, lá no estádio Décio Vita. E você vai lá, vai ver o Ronaldinho, vários jogadores, inclusive Pedro Manso e o Popó vai estar aí. Bastante gente interessante. Pessoal legal. Então você não vai precisar comprar o ingresso, mas tem que participar. Qual o WhatsApp? É 19 o prefixo, aí uma sequência de 49 seguido, 9999 4.976. Vou repetir, 19 999 4.976. Manda um joinha lá e repita. Vou repetir, 19 prefixo. 19. É porque a gente tem que falar de prefixo, você que está fora assistindo da cidade. Ele colocou o vídeo e colocou lá. Vini, você é inteligente demais, né? Esse cara é bom. Vinícius vai dar o suporte, né? Ô Thiago, agora eu quero voltar na questão da política, porque você colocou um fato marcante na sua vida e você deu também, passou uma mensagem bonita. Por quê? No momento de dificuldade, a gente tem que se apegar à família, né? Claro. Você demonstrou isso, até de dizer que a sua esposa do seu lado, e sempre tem que ter alguém para te estender a mão, né? Essa questão da parceria com o Chico agora faz até mais sentido, essa proximidade. Muito. Eu acho que muitos não sabiam disso, passam a saber isso de hoje. Você também tem uma boa relação com o Odir, que é o nosso vice-prefeito aqui de Americana, pessoa muito querida aqui na cidade, né? Aqui a produção colocou mais uma foto aí que tem todo um simbolismo. Isso aí foi na Câmara Municipal, né? Essa daí é no fórum e a gente acabou aproveitando essa foto, né, para registrar em um momento ali que estava sendo inaugurada a segunda vara aqui em Americana. Mas essa foto ela é importante, né, e eu quis enviar ela porque tem o Chico hoje como prefeito, o Odir que passou pela Câmara Municipal. Sim. É uma excelente pessoa, é muito fácil trabalhar com o Odir. O Odir é povão mesmo, não que o Chico não seja, né, mas é a característica da pessoa, né? Eu gosto do trabalho do Chico.
E o Lucas foi uma pessoa que também gostaria de ser líder de governo e, num certo momento, né, ele recuou, entendeu o processo, o momento ali, para que ele pudesse me dar força. Então, o Lucas ele passou a ser líder de governo, né, e eu passei a ser o presidente, inclusive com o voto do Lucas. Mas esse trio é muito importante hoje aqui em Americana. Sim. Pelo trabalho que esses três vêm desenvolvendo, principalmente o nosso prefeito e o Odir, que tem pessoas que ainda insistem em colocar doenças, que o prefeito está mal, insistem em colocar que o Odir não quer mais saber do Chico. Mentira. Eu vejo todo dia uma dupla que tem feito um sucesso imenso e é difícil o prefeito se dar bem com o vice. Né? Verdade, nós tivemos algumas exceções, lembrando lá do Érico Zezazeri e talvez em outros momentos que eu desconheço na política, mas uma dupla, né, tão afinada, né, andando junto, sintonia, trabalhando em prol de Americana, né, eu tenho um orgulho muito grande. Tem as críticas, né, que são construtivas, tem os desafios, tem muita coisa para fazer. O Chico fala isso, a gente fez, mas a gente quer muito mais. Sim, né? sim. Então, pertencer a esse grupo hoje, né, no comando da cidade de Americana, em que a maioria dos americanenses, aquelas pessoas que moram aqui, escolheram a cidade para morar e votaram, para mim é muito gratificante estar dentro desse grupo. Um grupo que tem responsabilidade, profissionalismo e vai fazer a diferença. Muito bem. Tiago, vamos lá. Chica essa foto aí. Vamos falar um pouquinho agora do Thiago Brock, político mesmo, projetos. Quantos projetos você tem hoje, desde o início da sua carreira política? Fala para você. Mas você vai lembrar de todos, né? Não tem mas projetos eu importantes. gostaria que você colocasse hoje, para quem está assistindo em casa, um projeto, assim, 1 ou 2 projetos que você tem dentro do seu coração. Eu sei que esse projeto vou ajudar muito mais ainda a cidade americana, a população. Eu falo de vários aí, mas como você citou 2, não tem problema nenhum. Hoje nós temos a Lei Lucas, que é uma lei federal. Né? Mas lá atrás, há mais de 10 anos atrás, o que é a Lei Lucas? Infelizmente, um menino na escola de Campinas, cadeirante, ele engasgou com um pedaço de salsicha e aí ele veio a óbito. Nessa época, quando a mãe veio me procurar aqui em Americana, ela estava criando uma corrente dentro das câmaras municipais para que ela pudesse tornar essa Lei Lucas uma lei federal. Para surpresa dela, nós já tínhamos uma lei. Por quê? Quando eu pertencia ao transporte social, se eu não me engano, acho que a enfermeira Andréia, né? Se eu não me engano, se não for, eu peço desculpas aí. A Andréia veio e falou: Thiago, você poderia apresentar uma lei municipal? Ela me deu a sugestão para que eu pudesse dar o treinamento, eu não, né? Mas a lei fornecesse o treinamento de primeiro socorro nas creches e nas escolas municipais de Americana. E eu achei isso sensacional, né? Então, se tornou projeto de lei. Então, hoje, né, os professores da rede municipal e os funcionários têm o treinamento a cada 6 meses de primeiros socorros. E como se a criança engasgar, muito importante. Ocorre demais. Muito. Depois se tornou a Lei Lucas, né? Se tornou lei federal. Mas a Americana foi pioneira graças a André. Eu só fui o instrumento, Márcio. Eu não vou falar aqui, não vou mentir, falar assim, o Thiago teve uma grande ideia, tal. Não, mentira. A Andréia me ajudou a elaborar essa lei e eu, como parlamentar e vereador, no momento, eu coloquei a lei para que pudesse ser discutida. E a questão da lei dos postos de combustível, que eu venho seguindo uma lei realmente rígida para aqueles que querem continuar enganando a população aqui americana. É uma quadrilha, Thiago? Vou falar real para você, porque é grave isso, porque você vai abastecer seu carro, sua moto, de repente estoura seu motor. E aí? Tem muita adulteração, né? Infelizmente, e acaba atrapalhando quem de fato trabalha direito. Né? Então tem que ter fiscalização, né, Thiago? Tem. O que faz é a fiscalização, o pessoal saber que vai ter alguém fiscalizando. Você vê executando esse trabalho na cidade americana. Forte, e eu não posso afirmar, Jonas, que é uma quadrilha, mas é um grupo organizado. Então. E organizado por mal, isso eu posso falar. Porque não foi não foi 2 postos de combustível. Recentemente, aqui na 9 de julho, e o posto continua dando dor de cabeça. Então, nós aprimoramos a lei agora, né, nessa última terça-feira, vai ser sancionada pelo prefeito, né, sobre propaganda, sobre aquele que adulterar ou sustentar uma marca famosa e vender de outro produto, vai ter o alvará caçado. Está na hora da gente ter lei pesada. E mais, já estou com contato com o deputado Alex Madureira, né, um grande amigo, deputado estadual. Eu quero fazer uma fiscalização em todos os postos aqui em Americana. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Tem posto sério, mas vai sofrer a fiscalização. O PROCON, ele entra também dentro dessa questão. Ele é importante a atuação do PROCON. Você tem uma preocupação muito grande com o PROCON. Né, o nosso PROCON aqui em Americana é um PROCON excepcional. Só que falta estrutura. Muito pequeno para atender a demanda. Então, por isso que eu estou recorrendo ao Estado, que o Estado vem com mais pessoas de São Paulo, vem com o GAECO,
né, Polícia Civil, para que a gente possa fazer a Agência Nacional do Petróleo, para que a gente possa fazer uma mega operação e realmente mostrar através da fiscalização e pegar aqueles que querem realmente fazer a maldade com os consumidores. E tem que ter essa preocupação e a gente fica bastante satisfeito de saber que tem políticos de fato preocupados com esse assunto. Foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Fui. Uma outra característica sua, Tiago, até em função da parceria que foi feita recentemente na eleição, a sua ligação muito próxima ao nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Qual o benefício disso para a Americana? Você tem esse link direto, tem alguns projetos que pode ter essa parceria, é óbvio que ele vai dar atenção para todos, mas tem uma pessoa, saber que a cidade tem uma pessoa que tem um link direto com o secretário, como é que seria esse trabalho? Olha, recentemente, inclusive nessa foto que foi mostrada aí por último, né, que eu estava de terno e gravado, eu fui agraciado com uma medalha, né, essa aí, a cinquentenária da Polícia Militar. Essa medalha ela foi entregue para mais ou menos 30 pessoas. Dessas 30, 28 eram coronéis e só eu praticamente de civil. Olha. Né? E lá o secretário de Segurança Pública também recebeu. Sim. E no discurso dele ele falou: vereador, presidente da Câmara, meu amigo. Olha, né? Que bacana. O que eu puder fazer para ajudar a cidade americana, eu vou fazer. Nós sabemos que o Estado ele tem dificuldade também de ajudar os 645 municípios. Mas a Americana está nessa rota. Pela intimidade que eu tenho com o secretário, né, ele vai ter um olhar diferente. Através, vamos colocar aí, de mais estruturas para a Polícia Civil. Por exemplo, a gente está brigando, eu já levei um documento para ele lá para que a gente pudesse colocar em pauta a questão da Polícia Civil americana. Sim. Né? Se tiver viaturas, por exemplo, que às vezes tem batalhões que doam viatura, doam motos, mas eu quero o melhor para a cidade americana. Eu vou sentar com ele e falar: Derrite, com todo o respeito do mundo, outra cidade vai receber coisas. A americana tem que ter coisa nova. Em alguns municípios não é uma prática que muitos dos municípios vizinhos, mas eu viajo em vários estados, né? Eu vejo alguns municípios que têm a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Eu vejo que esses municípios que têm essa secretaria, normalmente o trânsito está debaixo dessa secretaria, ela tem uma atenção diferente. O que você pensa disso? Foi algo que eu acho que os últimos prefeitos, ninguém tocou nesse assunto. Você não acha que é uma pauta importantíssima? Importantíssima. Mobilidade urbana e Secretaria de Segurança Pública. E se eu pudesse dar mais uma sugestão, zeladoria aqui em Americana. Essas seriam as três. Mas vamos no foco, é a Secretaria de Segurança Pública. Tem que ter. Secretaria de Segurança Pública, ela não vai mandar na Guarda Municipal. Sim. Primeiro que a lei não permite, mas ela é um elo da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal para que a gente possa conseguir mais estruturas para o município de Americana. Então o secretário, a obrigação dele, o secretário municipal, marcar a reunião lá com o secretário do Estado, né, ver com a Polícia Civil, tentar equiparar, trazer funcionários. Pô, a gente está com falta, está com déficit de funcionários aqui, da Polícia Civil. Né? Então, tendo a figura de... Eu chego lá, olha, eu sou secretário de Segurança Pública do Estado, mudou. Eu comentei isso justamente porque a experiência que eu tive de alguns municípios que tem isso, a gente percebe que tem uma atenção diferenciada, muito. Porque é mais fácil a comunicação. Você está interligado entre o governo e o município, mas um assunto previamente estabelecido. Com todo o respeito, Márcio, quem faz isso hoje para a cidade americana sou eu, pelos contatos que eu tenho. Eu toquei nesse assunto propositalmente, porque eu vejo que você tem uma ligação, procura estar sempre... Isso. Né, sabe, eu lá como deputado, olha, a gente precisa de mais. Eu tinha as munições da Guarda Municipal, há 10 anos não eram trocadas. Pensou? Então, fui eu, como vereador, por gostar da Guarda Municipal, falei: olha, tem uma fatia aqui de verba do deputado Alex Madureira, falou: a gente precisa trocar as munições da Guarda Municipal. Isso já era feito anterior à ida do Derrite como secretário. Isso já é um assunto de muitos anos. Para você ver o Derrite, eu conheci o Derrite como tenente da rota. Essa história é interessante. E aí, eu fui um dos que incentivou ele a ir para a política. Ele não queria. Ele estava sendo perseguido pelo comando. Ele comentou isso comentou. Isso. E aí, eu falo isso com orgulho, não falo isso para me aparecer aqui e tal. Não, eu falo com orgulho porque eu ver um amigo tendo o sucesso que ele tem, ser eleito deputado federal, reeleito, e agora secretário de Segurança Pública, né, e o assunto são forças de segurança, a gente tem um canal imenso, então a gente tem que aproveitar isso. É verdade. E se tivesse um secretário aqui, né, eu já teria levado o secretário para lá, mas eu estou fazendo esse papel. O Chico me dá essa liberdade. Com certeza. Porque ele sabe que eu tenho, longe de ser tecnicamente, né, conhecedor de tudo, não. Eu sou... Mas é um assunto que te interessa bastante. Gosto. Você está sempre antenado no que está ocorrendo. Muito. Né? Então, e fiz grandes amigos na polícia. Ô, Márcio, uma coisa só. Nós tivemos a eleição 2022, a Americana não elegeu nenhum deputado. Tá? Você apoiou o Derrite e o Alex Madureira. Sim. Ambos se elegeram, né? Então, e bem. E outra, as verbas que esses dois deputados trouxeram através de você aqui para a Americana. É muito importante. Tem muita gente, Márcio, que na época da eleição falou assim,
principalmente aquele americano, nós não fizemos deputado, tem que votar em deputado da cidade. Eleição não é municipal. É verdade, é verdade. A eleição não é municipal, não é eleição de vereador. Tem que ter uma atenção ao município, mas não necessariamente precisa estar aqui dentro do município. Se eu não me identifico com os deputados que aqui estão, né, eu decidi apoiar 2 pessoas extremamente preparadas, tanto é que foram reeleitos, Sim. o Alex Madureira e o Derrit, né, que conquistaram verbas importantes para a cidade americana. Recentemente, coisa de um mês, o Alex de Madureira trouxe R$1 milhão para a cidade americana, meu pedido. Ele poderia ter enviado para qualquer cidade. Qual é a cidade que recebeu isso? A cidade americana. Trouxe mais R$300 mil para a gente revitalizar a Praça Virgínia Faé. Trouxe mais R$300 mil de cataratas, para que a gente pudesse fazer os exames de cataratas aqui, cirurgias. O Derrit, daqui um mês, a gente vai entregar o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, que cuida de crianças especiais, cuida da população da saúde bucal, vamos revitalizar o posto inteirinho, a antiga unidade 20, ao lado do Correio no centro, ela vai ser toda revitalizada, estava chovendo lá dentro, estava abandonado. Então, a importância da gente ter amigos deputados, né, que a gente apoiou, e aí eu, como presidente, como vereador, ir lá e cobrar o melhor para a cidade americana. E está funcionando e está conseguindo com isso fortalecer o caixa da prefeitura, porque poucas pessoas sabem, mas assim, o município não consegue tocar todos os projetos, todas as melhorias, a manutenção só com a receita municipal. Exato. É necessária a intermediação dos vereadores junto aos deputados, né, mesmo que não sejam os deputados da cidade, porque obviamente você não vai conseguir eleger a quantidade de deputado, né? Mas tem pessoas sempre propícias a ajudar o município, mas ela tem que estar em contato com o município e apresentar bons projetos. Recentemente, eu vi um projeto que você apresentou ligado à parte do... uma foto interessante. Você foi em campanha. Esse é um período de campanha. Ter orgulho de ter trabalhado com esses dois aí, ter saído de cabeça erguida, porque os dois são exemplos, um no governo federal que trabalhou, né, que é o Derrit, mas agora está no governo estadual como secretário, e o Alex Madureira. Isso te aproxima mais do governo do estado de São Paulo, Thiago? Muito, isso abre porta, né? O Derrit hoje, eu acho que ele é o secretário mais próximo do Tarcísio. Por quê? Quando o Tarcísio era ministro do Bolsonaro, o Derrit me falava que eles conversavam muito nas reuniões prévias que tinham com o presidente, então o Derrit ele tinha um contato muito forte com o Tarcísio. Naquela época, ninguém imaginava que o Tarcísio seria governador e o Derrit secretário de Segurança Pública. Exatamente. Às vezes o Tarcísio perguntava para ele, como é que está a segurança, tal, porque pela experiência do Derrit, né, e eles conversavam. Quis o destino que os dois viessem para São Paulo trabalhar junto e estão realmente fazendo a diferença junto com o Alex de Madureira. Fica aqui o convite, né? De repente a gente vai convidar junto com o Thiago, a gente pode fazer, mesmo que seja online, a gente pode de repente ele de lá participar. O Alex pode sair do lado do Piracicaba. Se a gente deixar o Thiago falar dos projetos, a gente ficaria mais umas 2 horas aqui. À disposição. Porque o Thiago trabalha bastante, é amigo da gente, mas obviamente a população americana reconhece isso. Foi reeleito agora na posição de presidente da Câmara Municipal, um cara muito jovem ainda, com uma aproximação muito boa com esse relacionamento com os deputados. Thiago, a gente sabe que a gente ficaria mais algumas horas aqui, porque você tem bastante história. Eu quero muitas vezes finalizar com aquele sentimento de um pouquinho mais, né? Thiago vai retornar aqui outras vezes. Claro. Pode. Você não convidado, ele bater na porta aqui embaixo para subir. O que eu quero dizer para você que está em casa agora assistindo pelo Canal 8, pelo YouTube, a oportunidade que você teve hoje de conhecer um pouquinho do presidente da Câmara Municipal da cidade americana, suas histórias, sim, de como tudo começou, e hoje é um exemplo aí para a juventude que às vezes tem um sonho, mas põe algumas pedras no caminho, todo mundo tem dificuldade. Hoje está aqui um exemplo de superação, de alegria, de luta, e só onde está hoje. E para conhecer um pouco mais do Thiago, eu queria que o Thiago colocasse aí as redes sociais, isso, que é um meio muito importante hoje, né, para essa comunicação direta. Eu sei que você responde, boa parte, você mesmo, não é assessoria, né? Não, eu faço questão. Quem quiser fazer um contato com o Thiago Brock, por onde fazer o contato? Facebook. Né? Tá lá à disposição, Thiago Brock com H, Thiago com H, o Instagram também, Thiago Brock. E não tem problema nenhum dar meu telefone. É o único que eu tenho há mais de 15 anos. 99284-2800. Sou eu que respondo, porque eu vou morrer de vergonha, mas se alguém me perguntar alguma coisa na rua, eu te mandei uma mensagem, eu falo, mas o que você mandou? Pô, mas não é você que está respondendo, não sou eu que respondo. Nem sempre consegue responder imediatamente, são várias pessoas mandando, mas você tem esse link direto. Eu peço até um pouquinho de paciência, eu tenho algumas mensagens. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante, ele ajuda muito, mas como eu gosto de responder, às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo.
Estou lá à disposição também na Câmara Municipal. E eu, obviamente, eu queria falar ainda do esporte. Você tem uma ligação muito, muito forte com o esporte. Trouxe muito recurso para falar da cidade para... Sem treinamento de judô. Você é um cara que está antenado sempre no esporte. Sabe que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida dos jovens, né? Muito. E eu queria que você encerrasse esse bate-papo descontraído aqui com uma mensagem, né? O nosso podcast é Pode Dar Letra. Eu queria que você desse a letra agora com o seu coração aberto, falasse para sua família, para o jovem, para o seu eleitor. A população em geral que está assistindo. Eu quero que você encerre o programa dando uma mensagem bacana, porque hoje a gente está num dia bem difícil, né? Em função do acontecimento do dia de hoje, mas há sempre uma esperança e uma transformação no dia de amanhã. O presente é uma dádiva de Deus a gente poder estar aqui conversando, né? E o futuro é uma construção. O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, Thiago? Márcio, quando eu dei os primeiros passos, as pessoas, a palavra que mais vinham falar para mim é impossível. Sai fora disso. É impossível. Não é impossível. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que ter foco. Não é sentar na cadeira e esperar. Você tem que ir atrás, acreditar em Deus. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás mesmo. Mas errou, você vai aprender, você vai falar, pô, eu errei. O que eu posso melhorar? Mas não desistir, não parar. Se você acreditar num sonho, eu tenho absoluta certeza que você vai realizar esse sonho. Confie em você, confia no que você tem e trabalhe como eu fiz. Trabalhe com a realidade. Não fica chorando, eu não tenho isso, eu devia ter isso. Está difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para todo mundo. O jogo é igual para todo mundo. Mas se você desistir, tem sempre uma pessoa que está acordando mais cedo que você que ela não vai desistir. Então, continue acreditando nos seus sonhos, que é possível você realizar. O impossível é só uma palavra que inventaram. E a gente pode realizar os nossos sonhos. Muito bem. Que bacana. Bora? Bora. Vamos quarta-feira. Posso encerrar ou não? Claro, você vai fazer o fechamento, que eu vi que você ficou até emocionado hoje aí. Fala aí. É uma história muito linda, né? Lembrando, Márcio, as pessoas têm que seguir aí o canal da RPTV. É muito importante você sempre estar atento a esse programa Pode Dar Letra. Nós vamos trazer aqui várias pessoas, famosos, autoridades políticas, e sempre você vai aprender algo como você aprendeu com o Thiago Brock hoje. É importante você trazer uma pessoa que influencia a vida das pessoas. Porque muitos hoje estão sendo influenciados pelas drogas. Tem uma droga, uma K9 aí que está acabando com o jovem. São Paulo está difícil, né? Então você influenciou o jovem hoje a acreditar no seu sonho, no seu objetivo e não desistir. Isso é muito importante. Thiago, obrigado. Obrigado, Márcio, pela sua... Obrigado, senhor. Obrigado, Vini. Vini, obrigado por tudo aí. Quarta-feira estamos de volta. E não esqueça de mandar a mensagem lá no WhatsApp, coloca o número aí. Você falou um oi, gostou do programa, já está concorrendo aí ao par de ingressos para ir no Jogo dos Famosos, dia 23 agora, aqui em Americana, no estádio Décio Vita, com Ronaldinho Gaúcho. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau. Show. Até a próxima.